Você também faz tudo certinho e mesmo assim sente que as coisas não dão certo para você? Você nutre bons pensamentos, você faz palavras de afirmações, faz tudo o que te dizem para manter sua vibração elevada e mesmo assim as coisas continuam dando errado? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê isso está acontecendo. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Bruna Casagrande, eu sou especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. Aqui nesse canal eu não só falo com vocês sobre expansão da consciência, lei da atração, espiritualidade, mas também acabo compartilhando um pouco do meu processo com a compulsão alimentar. Mas no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a questão que é muito comum, foi inclusive uma das coisas que um dos clientes que eu atendi essa semana relatou para mim, e aí eu resolvi trazer aqui para conversar com vocês sobre isso. Nós fizemos uma consulta de clareza e reconexão, que é aquela sessão onde a gente consegue ver, dar um panorama todo da vida da pessoa. Na verdade, a gente não consegue aprofundar muito em uma área, porque a gente vê um todo, né? Então, a sessão tem 2 horas de duração. A pessoa sai realmente com muita clareza e também sabendo o que ela deve parar de fazer e o que ela precisa começar a fazer para conquistar aquilo que ela deseja. Nessas sessões, os meus clientes eles podem fazer perguntas, né, sobre as mais variadas áreas da vida, porque eu estou ali em processo de canalização, eu estou canalizando, tenho a ajuda das ferramentas, utilizo muito o pêndulo. E por que que eu estou explicando tudo isso? Para você entender o que eu vou dizer agora. E aí, depois da sessão, esse meu cliente, ele tem os sonhos, as metas dele, e nós vimos quais os caminhos estavam mais abertos, né, o que faria mais sentido ele, fazer, o que ele deveria que estava com os caminhos mais fechados, que não faria tanto sentido nesse momento agora ele continuar fazendo, porque seria um gasto energético enorme, não tem vibração para ele obter os resultados que ele gostaria de obter, enfim. E aí ele saiu com várias coisas, com várias ações de coisas que ele deveria fazer. Passou-se algum tempo, nós nos consultamos de novo, que foi essa semana, e aí ele conversou comigo: "Nossa, eu faço às vezes tudo certinho. Tudo que aparece para eu fazer, eu tenho que fazer, eu faço. Ah, eu faço as afirmações, eu coloco música de vibração elevada para eu ficar ouvindo durante o dia, eu medito, eu escrevo palavras de afirmações no meu caderno, mas às vezes a coisa não sai bem, não acontece". E aí eu vou explicar para vocês o que eu expliquei para ele. Existem muitos pontos que a gente precisa ver, mas uma das coisas é o seguinte: o universo é de infinitas possibilidades. E às vezes aquilo pelo qual nós estamos, prospectando, agindo, é só uma ponte para de fato aquilo que nós vamos obter. Às vezes aquilo que está aparecendo para você, que é o que você deseja, que é o seu sonho, na verdade ele está servindo apenas como ponte para de fato você conquistar e conseguir coisas que você às vezes nem ousou sonhar, ou que você não achou em nenhum momento que seria, capaz de conquistar, ou que haveria possibilidade de obter aquilo. Vou dar exemplos práticos para vocês, tá, para ilustrar bem. É que eu preciso explicar várias coisas para que vocês consigam entender de fato como essa mecânica acontece, porque ela é muito precisa. É muito fácil também, e de tão fácil, às vezes, acaba ficando um pouco complicado. Então eu vou tentar ser o mais prática possível. Quando nós estamos mantendo uma vibração baixa, o nosso campo vibracional, ele é menor. Por conta disso, são menos possibilidades que a gente tem na nossa vida, né, é mais limitado. Conforme nós elevamos o nosso padrão vibracional, novas oportunidades, possibilidades são colocadas no nosso campo que nós nem imaginávamos que poderia. Então, quando uma pessoa, né, que nem ele, faz uma sessão, é visto ali, diante daquela identidade vibracional, diante daquela energia que ele está emanando naquele momento, aquelas possibilidades. Se ele começa realmente a fazer com dedicação, manter pensamento elevado, cuidar da sua energia, elevar a sua vibração, o campo dele se expande. Então, o que ele tinha de possibilidades, que às vezes eram umas 4 coisas, passa a ter 15, porque o campo se expandiu. E aquilo que no primeiro momento era o melhor para ele, agora já está muito defasado, porque ele já, por manter esse padrão elevado, por elevar, né, a vibração, ele conseguiu colocar, né, acessar coisas no campo vibracional dele muito mais elevadas do que antes, que
O que fez aquilo naquele primeiro momento, fazer com que ele tivesse o ímpeto de se cuidar mais, o ímpeto de manter a vibração mais elevada, já está defasado, porque no campo dele entraram coisas muito mais incríveis e maravilhosas, e que nem foi consultado, porque não aparecia antes para aquela identidade vibracional que estava sendo consultada. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu e meu marido queríamos nos mudar. Eu morava em frente ao Maracanã, só para vocês entenderem. Literalmente em frente ao Maracanã. E o que acontece? Quando eu comecei, depois que eu me casei, que eu fui morar no Maracanã, em frente ao Maracanã, o Maracanã estava em reforma, depois veio a pandemia e tava ótimo, assim, tava ótimo não, né, mas o que eu quero dizer, não tava tendo jogos, não tava tendo todas aquelas movimentações de shows, então era maravilhoso morar lá. Depois que, graças a Deus, acabou a pandemia, que as pessoas começaram a voltar, começaram a ter muitos eventos. E eu morava bem em frente à entrada do portão do Maracanãzinho. Então, eu pegava as entradas todas do Maracanã, porque, para quem não sabe, o, o espaço onde fica o Maracanã tem o estádio grandão, enorme, gigantesco do Maracanã, e no mesmo terreno, ali ao lado, fica o Maracanãzinho, que acontecem muitos shows e eventos de portes um pouco menores. Se não tinha evento no Maracanã, tinha evento no Maracanãzinho. Era todos os dias, era uma loucura. E eu trabalho com, né, consultando, eu trabalho com a espiritualidade, eu trabalho atendendo as pessoas, eu às vezes passo meditações, né, um trabalho ali de terapia, onde a pessoa precisa se sentir bem acolhida e que eu também preciso estar bem concentrada. Então, se tornou inviável permanecer morando lá em frente ao Maracanã. E aí, meu marido, nós fizemos uma lista de tudo que nós queríamos para nossa próxima casa, assim, mas uma lista completa que nós achávamos que era o suficiente naquela época. Uma lista completa de coisas que eram importantes para nós naquele momento. E aí nós começamos a buscar duas semanas depois, uma semana e meia depois, nós encontramos no mesmo bairro, só que um pouco mais afastado do Maracanã, um apartamento assim que estava correspondendo a todos os itens da lista. E aí nós ficamos super empolgados, enfim, demos entrada lá na documentação e não deu certo. Não deu certo. E eu estava fazendo tudo que manda o figurino, mantendo a vibração elevada, fazendo visualização, já agradecendo, me visualizando morando naquele apartamento. E aí não deu certo. E aí o meu marido, não é tão espiritualizado ainda, não era tão elevado ainda, ele falou, ai, ficou super revoltado, ficou super chateado. Eu falei para ele, meu amor, que bom que não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. Ele, tu é louco? Eu falei, não. Isso significa que entrou no nosso campo vibracional um apartamento muito melhor, mas muito melhor. Se esse daqui já era incrível e nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, de manter o padrão vibracional elevado, de fazer afirmações, de visualização, e não fechou, é porque, nossa, mas a gente acessou coisa muito melhor. Ele, na época, ainda era mais cético, assim. Passou acho que uns 15 dias, não, menos, foi bem menos, foi bem mais rápido. Acho que 5 dias só. Achamos um outro apartamento. Com muito mais coisa do que nós tínhamos na lista. Mas assim, ó, muito mais coisas. Apenas R$ 40 mais caro do que esse atual, né, do que esse que nós havíamos visto primeiro. Só que muito melhor. Muito melhor. E daí ele, nossa, você tinha toda a razão. Meu Deus, esse é muito melhor, esse é muito maior, tem muito mais coisas no condomínio, enfim. Ficou todo empolgado. Novamente, manda documentação, enfim. Quando foi para assinar, deu um problema. E deu um problema que não existia, veja que interessante. Deu um problema, se não me engano, na minha documentação. E aí, um outro casal que tava, passou na nossa frente. Aí meu marido ficou chateadíssimo, chateadíssimo, chateadíssimo. E eu tava muito feliz. E ele não entendia por quê. Daí ele veio falar comigo, eu não entendo como é que tu tá tão feliz, esse apartamento era incrível, era perfeito pra gente. Eu não consigo entender. Daí eu falei, olha só, é a mesma regra que eu te falei do primeiro. Se nós estamos fazendo tudo certinho, né? Mantendo a vibração elevada, bons pensamentos, visualização, e nós acessamos esse aqui e não fechou, imagina o próximo. Imagina. Nossa, vai ser assim, ó. Ele, ai, tu é louca, tu é louca. Eu falei pra ele, não te preocupa mais, deixa comigo, que eu vou encontrar assim. Já encontrou, na verdade, já entrou no nosso campo, por isso que a gente não fechou com esse. Eu tô empolgadíssima pelo próximo. E aí,
Logo, alguns dias depois, o pessoal da imobiliária entrou em contato comigo, me pediram desculpas, porque o outro casal, de fato, fechou aquele apartamento e foi verificado que houve um erro na minha documentação, não tinha problema algum, mas por conta desse erro deles, não havia sido, eles não, né, não deu para fazer o fechamento ali. E aí me pediram desculpas, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu entendo exatamente o que aconteceu, eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sei, tenho plena certeza no meu coração que esse apartamento não foi para mim, porque eu acessei coisa muito melhor para mim e para o meu marido, né? E aí, enfim, passou e eu disse, como já entrou no campo, eu não vou nem me preocupar. Vou deixar que ele apareça. Vou deixar que ele se apresente. Ele já está aqui. Eu vou continuar focando em manter a minha vibração elevada. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer lugares novos de expansão da consciência, de elevar a vibração. Então eu estou sempre indo, conhecendo novos lugares. Eu e meu marido, nós estávamos buscando apartamento todos ali em torno ao Maracanã, no bairro ali do Maracanã, ou do lado, enfim. E aí eu disse que se apresente, porque eu sei que já entrou no meu campo, então que ele se apresente, eu não vou ficar mais procurando. Nisso que eu fui conhecer um lugar desses novos que eu falei para vocês, de expansão da consciência e tal, eu resolvi voltar caminhando para casa. Eu gosto muito de caminhar. Gosto muito de caminhar e eu voltei caminhando e falei assim, vou ficar caminhando, conhecendo aqui esse outro bairro melhor e passeando, enfim. Nisso eu passei em frente a um condomínio gigantesco, assim, eu olhei e falei, nossa. Aí tinha mercado próximo, eu falei, nossa, que agradável, acho que seria bem agradável morar aqui. Muito arvorizado, enfim. Só passou pela minha cabeça e eu continuei caminhando, indo em direção à minha casa. Naquele dia, um dia depois, eu tava vendo série, filme, sei lá, e eu disse assim pro meu marido, nossa, eu vou entrar aqui pra ver se apareceu algum apartamento novo, alguma coisa nova. Eu me emociono todas as vezes que eu falo disso, tá? Porque no que eu peguei o aplicativo ali das divulgações pra ver, tinha divulgação de um apartamento novo, só que a foto de divulgação era branca. O corretor que tirou a foto, ele tirou a foto de uma parede branca. Não tinha nada, era um quadro branco, assim, como se fosse uma folha de papel, assim, só tinha um negócio branco. E aquilo ali me chamou a atenção pelo anúncio, pela descrição. E quando eu vi a descrição, eu disse, nossa, eu acho que é aquele condomínio que eu passei ontem de manhã, caminhando, que eu falei que eu gostaria de morar. Que coincidência! Não tinha nenhum apartamento antes lá, agora eu tô vendo o anúncio, não tem nenhuma foto. Que estranho. Aí quando eu cliquei mesmo, que eu entrei, que eu comecei a ver todas as descrições, coisas que nós não havíamos colocado na nossa lista, porque não era uma prioridade básica de morar, mas que era muito incrível de ter. Tem um bosque dentro do condomínio, tem campo de futebol, isso não era importante. Não faria muita diferença para nós dois. Não era uma coisa que, né, a gente buscava garagem, a gente buscava silêncio, a gente buscava 3 quartos, enfim, coisas que eram mais práticas. Isso estava na nossa listinha. As outras coisas, esse apartamento era mais barato que os outros dois que eu havia visto, oferecia muito mais coisas dentro do condomínio. Tinha academia, tinha tudo dentro do. Tem tudo, porque eu moro nele agora. É, tem tudo. E, assim, eu sou completamente apaixonada por morar onde eu moro. E isso só foi acessado porque eu entendi que quando uma coisa não dá certo para você, não é que não deu certo, é só porque você acessou algo muito melhor. E aí, quando você mantém o seu pensamento elevado, vibrando na gratidão, sabendo que você alcançou coisas muito melhores, essas coisas chegam para você. Só que o que acontece com a grande maioria, e se você está me ouvindo até aqui, provavelmente você é uma dessas pessoas que você faz tudo certinho e quando a coisa não sai exatamente como você quer, ou como você planejou, na data que você queria, do jeito que você queria, você fica chateado, você fica revoltado, e aí você sai do seu campo vibracional de infinitas possibilidades. E aí aquilo ali que já estava pronto para você, já estava no forno, assim, finalizando para ser entregue, você sai daquela ressonância e não chega mais para você. E aí a probabilidade, inclusive, você continuar baixando a sua vibração e ficando com cada vez mais raiva e cada vez
mais coisas sendo retiradas do seu campo é gigantesco. Então, quando algo não saiu como você desejava, mas você assume a responsabilidade que, nossa, não, mas eu estava mantendo a vibração elevada, eu estava fazendo tudo certinho, agradeça de todo o seu coração, vibrando na alegria, na felicidade, na certeza de que, nossa, você alcançou coisas muito melhores. Tenha a plena certeza, convicção disso, porque esse exemplo que eu dei foi um dos milhares que eu tenho na minha vida e que eu vivencio na vida dos meus clientes. E entenda uma coisa, como eu falei, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes, aquilo ali que você está almejando, que você está desejando, é só para te dar o ímpeto do movimento, para fazer se tirar da inércia, para abrir, para expandir a sua mente, para você conseguir fazer os movimentos necessários para você alcançar uma outra coisa que ainda você não tem a consciência. Então, por exemplo, às vezes você está com a sua intuição falou para você ir em tal lugar, né? Você está desejando, por exemplo, um emprego novo. Aí surgiu uma intuição, leva o seu currículo em determinado lugar. E aí você pensa, não, vão me contratar lá, porque a minha intuição falou que era para eu levar o currículo lá. A intuição apareceu para você levar o currículo lá, apenas. Não necessariamente você vai fechar o emprego lá. E aí as pessoas ficam muito tristes. Mas eu achei que era. Às vezes era só realmente para você colocar o currículo lá, porque naquele movimento que você, ao sair da sua casa e ir até lá, você vai encontrar com uma pessoa incrível, que vai abrir incríveis portas para você, ou o seu currículo lá, alguém vai ver, alguém vai ficar sabendo, ou alguém vai indicar e depois você vai para um outro lugar, eu não sei. O que eu sei é, faça o que você tem que fazer, entregando o seu melhor e solte. Não fique se prendendo aos resultados. Tenha certeza que tudo acontece para o teu bem e o melhor vai acontecer para você. Agora, o melhor não cabe a você decidir, porque nós temos a nossa visão, é uma visão muito limitada, nós não temos a visão do todo. Vou dar um exemplo de um cliente que ele veio, uma vez ele estava precisando de emprego. Ele estava buscando emprego, e daí ele fez uma sessão comigo para entender melhor os direcionamentos, abrir o campo profissional, né, as possibilidades profissionais. E aí passou um tempo, acho que um mês, ele falou assim para mim, Bruna, eu tô com duas grandes propostas aqui, eu tô na dúvida em qual aceitar. Você consegue ver para mim qual o melhor campo, qual seria a melhor proposta para eu estar aceitando? E aí eu fui ver, e eu disse, aí vamos dizer assim, ó, proposta A e proposta B, tá? Aí eu falei pra ele, olha, a melhor proposta pra você, a que tá mais ressoando com a sua consciência, com tudo, é a B. Aí ele falou, mas não sei, porque a proposta A, é muito mais próxima da minha casa e o salário é muito maior. Aí eu disse, bem, você pediu, né, a opinião da espiritualidade para ver o campo, e é isso que apareceu, que a B é muito melhor para você. E aí eu falei para ele isso que eu estou dizendo para vocês. Nós temos uma visão muito limitada, nós não conseguimos ter uma visão do todo. A espiritualidade não, né? Tem uma visão do todo. Eu falei, às vezes a gente se prende ou faz escolhas a partir daquilo que nós estamos vendo, mas a outra parte, aquilo que nós não estamos vendo, é que vai mudar tudo. Por exemplo, você vai comprar um apartamento. Você pode ir lá, você pode fazer todos os exames do apartamento, de fazer todos os testes, enfim. Só que se você só vai saber como é morar naquele lugar, como é a dinâmica dos vizinhos, o barulho noturno, depois que você estiver morando lá mesmo. Tem coisas que não dá pra gente saber antes. Não dá pra deduzir como vai ser a sua relação com o síndico, com os porteiros, apenas por uma visita. Entende? E foi isso que eu quis passar pra ele. Falei, olha, talvez nesse momento o salário ser mais alto e ser mais próximo da sua casa esteja fazendo os teus olhos brilharem mais, mas já que você veio até aqui e pediu a opinião e a opinião foi dada, eu acho que valeria a pena reconsiderar. Mas siga seu coração, faça aquilo que você está com vontade de fazer. Passa-se o tempo, menos de 3 meses, ele entra em contato comigo de novo, falando, Bruna, tô precisando mandar currículo novamente. Aí eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele assim, então, eu aceitei a proposta A, aquela que era o salário maior e mais próximo da minha casa, embora a espiritualidade tivesse dito para eu aceitar a B, mas eu aceitei a A. E, de fato, eu não consegui desenvolver um bom relacionamento com o meu chefe, nem com meus colegas de trabalho. Não tá legal, tá uma situação muito ruim. Eu não tô me adaptando, eu tô infeliz e eu realmente comecei a buscar outro lugar para trabalhar. E aí isso atesta o que eu falo para vocês. Nossa visão é uma visão limitada. Às vezes você está se prendendo a uma coisa que você acha
que é o melhor para você, porque parece que é o melhor para você. E isso é sobre relacionamentos, é sobre bens materiais, sobre escolhas profissionais. Deixa o campo trabalhar a seu favor. Se prenda a entregar o seu melhor, todos os dias e a cada momento, em viver em estado de presença, sendo íntegro com os teus valores, entregando sempre o melhor para você e para os outros, se cuidando, se priorizando, mantendo bons pensamentos, não só em relação ao outro, mas principalmente em relação a você, se trabalhando com amorosidade, se respeitando, respeitando os teus limites, sendo empático com você, com as tuas dificuldades, com as tuas limitações, com o outro depois. Quando você busca entregar o seu melhor no aqui e no agora, na certeza que o melhor está vindo para você, que só coisas incríveis e maravilhosas te acontecem, a vida passa a te entregar porque você para de resistir. O que acontece quando você acha que algo deu errado e que você fica triste, você baixa o seu campo vibracional e tudo é ressonância. Imagina a casa dos teus sonhos. Ela tem uma vibração elevada porque é o teu sonho. Você está imaginando aquela casa com varandas ensolaradas e com janelas enormes e com muito sol entrando e com muita luz, com muita alegria. Isso tem uma vibração elevadíssima. Se você está vibrando na tristeza, na culpa, no remorso, na raiva, não tem como ressoar com a casa dos teus sonhos, porque a vibração dela é elevadíssima. Então mantenha a sua vibração elevada todos os dias. E esse é o seu maior objetivo, manter a sua vibração elevada. E deixar que o universo te entregue. Faça a sua parte. A sua parte é entregar o seu melhor no aqui e no agora. Para você e para o outro, para o mundo, entregando o máximo de amor, de integridade, de valores, fazendo o seu melhor, na certeza de que o melhor está vindo para você. Não se prenda às coisas que não vieram, não eram para você. Tem coisa muito melhor vindo para você. Então não é que não deu certo. É porque você acessou coisa muito melhor. Só espere chegar. E vai chegar. Fique calmo. Não, mas eu tenho certeza que aquela pessoa é melhor pra mim, que aquele trabalho é o melhor pra mim. Nossa, você é Deus agora, né? Você sabe de tudo. Vamos baixar um pouco a nossa bola, vamos deixar o universo entregar mais, na certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte e que o universo vai sim entregar o que é melhor pra gente. E também pensando nesse outro ponto que eu trouxe pra você. O movimento não significa que aquele ali é o final. Quantas vezes você vê uma pessoa, às vezes numa relação longa, desgastada, que ela não consegue sair daquela relação, e aí ela se interessa por uma outra pessoa, e daí ela consegue finalizar aquela primeira, né, relação que ela estava tentando sair há muito tempo e que ela não conseguia. Não significa que ela vai ficar para sempre, construir uma família, uma vida com essa pessoa que os olhos dela brilharam. Significa que os olhos dela brilharam para que ela recebesse a energia, a força necessária para tomar finalmente decisões que ela precisava tomar na vida dela há muito tempo. Às vezes você sente desejo de trabalhar num lugar que fica em um outro estado, e aí você se muda, faz todas. Nossa, porque eu quero trabalhar aqui. Não, às vezes o que estava no seu campo era só mudança de estado. Chegando lá, você vai trabalhar com uma coisa completamente diferente, que vai te fazer muito feliz, mas se você ficar se prendendo, acreditando que você sabe de tudo, as coisas elas não acontecem, você trava o campo. Então deixa o universo entregar. Faz o que está sendo pedido e deixa as possibilidades se apresentarem. Entendendo que nós somos encaminhados e orientados para seguir por caminhos que muitas vezes são apenas pontes para acessarmos coisas muito maiores e muito melhores que nós não havíamos nem imaginado, cogitado ou que sabíamos que havia possibilidade antes. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, por favor, e envie esse vídeo para outras pessoas que você sabe que também estão precisando ouvir isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.